Bom, pessoal, eu queria falar agora um pouquinho das estimativas pré-rally. Semana passada nós fizemos um evento de largada da etapa soja, onde a gente pôde trazer aí os dados pré-rally e explorar as condições de cada um dos estados. Mas eu queria aproveitar esse momento para retomar um pouco desses números e fazer uma discussão com vocês. Então, basicamente, quando a gente olha para a safra 2021 de soja, o que a gente tem visto aqui na Agroconsult é uma nova safra recorde com um número aí de 132,4 milhões de toneladas, que é um resultado excepcional, são 5,5% de crescimento em relação a uma safra que já era recorde também. E é importante a gente analisar de onde vem esse volume de produção que a gente está estimando aqui. E a primeira variável que a gente tem que trabalhar é a variável área plantada. E daí quando a gente olha para a área plantada, nós estamos falando de um crescimento nessa safra de 1,5 milhão de hectares. São 4% de crescimento que nos leva de 36,9 para 38,4 milhões de hectares. Isso é um crescimento aí bastante surpreendente e que é motivado pelo bom momento pela qual a cultura está passando, que incentiva você migrar para áreas de pastagem, aumentando assim a área produtiva do estado, do Brasil. Agora, não só de área se faz a produção, a gente tem que falar também de produtividade. E eu queria destacar aqui para vocês só dois estados que trazem situações distintas em relação ao que a gente teve na safra passada. O primeiro é o Mato Grosso, que como a gente já comentou antes, foi um estado que sofreu com irregularidade climática no plantio. E o plantio ocorreu não só atrasado, mas também numa condição de umidade muito ruim. E isso certamente limitou o teto produtivo do Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia, a safra passada, Mato Grosso produziu algo em torno de 60 sacos por hectare de média. Para essa safra nós estamos falando algo muito próximo de 55,5. Então sim, é uma queda bastante considerável quando a gente fala de potencial produtivo do estado do Mato Grosso. O outro estado que eu queria falar para vocês é sobre o Rio Grande do Sul. E daí a gente tem que lembrar um pouco do contexto da safra passada. O Rio Grande do Sul passou por uma quebra de safra gigantesca. Foram mais de 40% de quebra de produtividade em função de uma estiagem bastante severa. Para trazer à tona alguns dados, safra passada, o Rio Grande do Sul produziu 36 sacos por hectare. 36, é isso mesmo, é um número muito baixo. E para essa safra, o Rio Grande do Sul retoma os seus níveis de produtividade. Foi um estado que também sofreu com laninha, também atrasou o plantio, porém, diferente do Mato Grosso, o produtor do Rio Grande do Sul, por não ter a safrinha de milho para ser plantada na sequência, ele pôde esperar um pouquinho mais e só plantou quando as condições de umidade eram mais adequadas ao cultivo da soja. E o que a gente está vendo até então é uma condição bastante adequada de desenvolvimento dessas lavouras. O mês de fevereiro é um mês muito importante ainda para definir o potencial produtivo, mas a gente já enxerga sim uma safra em torno de 54 sacos por hectare para o Rio Grande do Sul. Então são dois contrastes, né? Rio Grande do Sul subindo produtividade e Mato Grosso caindo em relação ao que teve o ano passado. Então isso nos ajuda a trazer o número de 132,4 milhões de toneladas de produção de soja. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os outros estados, eu convido vocês a dar uma olhadinha no evento de largada de etapa soja, onde eu e o André Pessoa discutimos sobre cada um dos estados, as condições de cada um dos estados detalhadamente.